Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 25 dados curiosos muito interessantes. Estes são investigadores forenses dissecando um cérebro. Aqui é possível ver como é o nosso cérebro por dentro e como tudo parece uma simples massa gelatinosa. Olhando assim, é difícil de acreditar que tudo que pensamos sai desse órgão tão complexo. Você já reparou que a polpa de algumas frutas, como a maçã, mudam de cor depois de expostas? Isso ocorre por causa de uma reação química com o oxigênio do ambiente. Obviamente que isso não acontece só com as maçãs. Este processo ocorre com alguns fungos e de forma mais marcante. A espécie que estamos vendo é conhecida como fungo boletus. E embora por fora tenha uma aparência normal, depois de cortada, a reação é imediata. O youtuber Lois Luiz, um amante da história medieval, teve a curiosa ideia de transformar 170 lacres de latinhas de refrigerante em uma malha protetora de metal. Além de ser muito parecida com a armadura dos cavaleiros medievais, também protege perfeitamente contra golpes de facas e espadas. Observe a perfeição deste prato com camarões empanados e omelete. Foi feito inteiramente de argila colorida pela artista japonesa Nendo Zicker. Estas argilas são vendidas como brinquedo para crianças, que também fornece materiais para que os pequenos possam dar mais realismo aos seus trabalhos. As plantas estão sempre em movimento, na maior parte do tempo, tentando captar os raios solares, que são essenciais para sua sobrevivência. E para saber como elas fazem isso, uma pessoa criou este time-lapse de várias plantas crescendo em volta de um relógio. Desta forma, podemos ver perfeitamente como as folhas se movem constantemente para todos os lados, de acordo com a luz solar. Este estranho comportamento visto em corujas e outras aves chama-se aletéia ocular. Quando faz muito calor, estas aves abrem seu bico e vibram os ossos e músculos de sua garganta. As vibrações expõem as membranas da garganta ao ar, o que ajuda na evaporação e resfriamento. Conheça agora Sadhu Amar Bharat, um homem indiano que mantém sua mão levantada desde 1973, 48 anos. Isto é devido a uma promessa religiosa que fez naquela época. Com o passar dos anos, seus músculos atrofiaram e seu braço ficou completamente sem utilidade. Você sabia que em 2017 a KFC enviou um sanduíche à estratosfera para uma campanha publicitária? Estas são algumas das imagens a bordo. Esta é a menor câmera do mundo. É do tamanho de um grão de sal. Aqui você pode ver uma das fotos que ela tirou. Esta escultura afundada foi obra de Petrus Spronk. Representa a perda e o colapso das bibliotecas na atualidade, uma vez que todas as informações e livros que usamos estão na internet. Você sabia que muitos japoneses não têm assinatura? O costume é usar uma espécie de carimbo de tinta vermelha chamado inkan, representando o sobrenome da família. É usado para assinar contratos, documentos e formalizar acordos. Esta é a maior cômoda do mundo. Se encontra num centro comercial na Carolina do Norte e tem 26 metros de altura. O Chabudai Gaeshi é uma tradição que se popularizou graças aos mangás e animes. Consiste em jogar uma mesinha pro ar em sinal de raiva e frustração. É tão popular que existe um campeonato mundial de Chakubai Gaeshi, onde o participante que lança os objetos mais longe e de forma mais engraçada ganha. É tão popular que existem até máquinas de arcade. Confira esta incrível defesa que terminou em ponto. Foi realizada por Alex Horst em 2018. Esta é a Nepenthes raja, uma planta em formato de jarra que os musaranhos usam como banheiro. É que o néctar desta planta atrai os musaranhos, que ao defecar dentro dela, fornece nitrogênio e fósforo, nutrientes essenciais para o seu crescimento e sobrevivência.
Você sabia que durante a proibição do álcool nos Estados Unidos, algumas empresas vendiam ladrilhos de uva desidratados? Estes, convenientemente, vinham com as instruções exatas de como evitar que o cubo de uva se transformasse em vinho. Os gatos também parecem chorar por causa das cebolas. Conheça agora a Ameca, um robô humanoide capaz de exibir expressões humanas surpreendentemente realistas. Foi criada pela empresa britânica Engineered Dirts, a partir da digitalização 3D de pessoas reais. Esta é a incrível quantidade de água que tem dentro de uma madeira fresca. É por isso que ela precisa passar por um processo de secagem antes de ser usada para construção. Conheça agora o Morgan's Wonderland, o primeiro parque de diversões para pessoas com deficiência. Está localizado em San Antonio, Texas. É totalmente gratuito e possui 25 atrações especialmente pensadas para que as pessoas com deficiência possam se divertir sem representar um problema para sua segurança. Assista agora este curioso vídeo onde o piloto Lucas Epiella gira 360 graus em seu eixo enquanto serve uma lata de Red Bull sem derramar uma única gota de líquido, graças à força centrífuga. Este é o Airbus A380, a maior aeronave controlada por rádio do mundo. Seu criador é Christopher Vercoer, que levou mais de 3 anos para terminar. Parece real, não? Veja como este grupo de abelhas reage quando a luz se apaga. Acredita-se que esta seja uma reação instintiva. Uma mudança na claridade sugere a chegada de uma tempestade ou mudança de pressão. Se jogar no chão é um mecanismo de defesa para que não sejam arrastadas para muito longe da colmeia. Recentemente, o povo Kintamani da Indonésia foi invadido por aranhas que escalam telhados e postes durante a estação das chuvas. Num futuro não muito distante, os médicos farão cirurgia à distância. Com a ajuda de um braço robótico e da rede 5G, um cirurgião de Londres operou esta banana na Califórnia em tempo real. Este é o cogumelo ninho de pássaro. É chamado assim devido à sua semelhança com o ninho de pássaro. Inclusive possui pequenos esporos dentro deles, semelhantes a ovos, que quando atingidos por uma gota d'água, disparam para longe. Dizem que os robôs irão substituir os humanos em muitas tarefas. E é bem verdade que alguns protótipos são bem avançados. Estas imagens, por exemplo, é da empresa Boston Dynamics, que exibe o robô do modelo Atlas aperfeiçoando seus movimentos e habilidades numa área especial para praticar parkour. É possível ver no vídeo que o setor conta com todos os tipos de obstáculos e dificuldades, permitindo que os robôs pratiquem e incorporem movimentos impressionantes. Lavar o carro não é uma tarefa fácil, mas é um preço que vale a pena pagar para tê-lo sempre limpo e brilhante. E se você é um amante de carros e quer ver seu carro sempre bonito, deveria limpá-lo dessa forma. Aqui podemos ver um especialista encarregado de limpar os melhores carros de Londres. Ele faz isso de uma forma muito satisfatória. Depois de ensaboar e depois de enxaguar tudo, ele usa esse detergente amarelo brilhante para tirar toda a sujeira da tinta e depois termina seu trabalho de forma artesanal. O carro fica muito limpo e com aparência de novo, como se tivesse acabado de sair de uma concessionária. É difícil de imaginar como é a rotina de um astronauta no espaço, já que as tarefas do dia a dia podem se tornar mais difíceis devido à falta de gravidade. E para que possamos entender um pouco disso tudo, este astronauta francês compartilhou sua vida no espaço. No vídeo podemos ver que os cômodos são bem pequenos e cada objeto é preso, de modo que não saia flutuando pela nave. E esta é a cama, que na verdade não parece nada confortável. É uma espécie de saco de dormir, preso na posição vertical.
Na maioria das vezes, não prestamos muita atenção no crescimento das plantas, mas esses organismos estão em constante movimento e podemos ver um bom exemplo disso neste incrível time-lapse. O que estamos vendo é o registro do desenvolvimento completo de uma planta conhecida como pitaia, desde quando era apenas uma sementinha minúscula. Ao longo de 100 dias, a planta germina e cresce até se tornar uma adulta. A piton real é a maior espécie de cobra que existe no planeta. Mas, como veremos a seguir, apesar de enorme, quando recém-nascida, se encaixa perfeitamente na mão. Neste vídeo, um experiente criador mostra uma sala especial onde uma variedade de cobras incubam seus ovos. Este local tem as condições ideais para que os bebês possam desenvolver fortes e saudáveis até a hora de nascer. Esse vídeo é para você que acha que experimentos científicos são feitos apenas em laboratórios monótonos e sem graça. Essas imagens nos mostram uma aula de física ao ar livre bastante particular, onde um professor decidiu fazer uma demonstração prática de como funciona a pressão atmosférica. Para isso, ele encheu um barril de metal de 200 litros de água fervente. O objetivo era fazer a água passar por estado gasoso com o barril selado e logo em seguida resfriá-lo. Devido à mudança de pressão, o efeito final foi realmente impactante. O metrô é o meio de transporte mais rápido para se locomover nas grandes cidades, graças à sua rede de túneis subterrâneas que evitam o trânsito. Mas alguma vez você já se perguntou como esses túneis gigantes são construídos? Aqui você pode ver as imagens de um antigo túnel que hoje se encontra abandonado. Tudo que você vê aqui foi usado para escavar uma das maiores linhas de metrô de toda a Europa. Seu aspecto lembra uma mina, não só pelo calor extremo, mas também pela sensação de confinamento e pouco oxigênio. Inclusive, você pode encontrar vários tanques de oxigênio. À primeira vista, a mariposa não parece tão bonita, mas se você olhar bem de pertinho, talvez mude de ideia. Neste vídeo, podemos ver uma demonstração de seu voo em câmera lenta. Graças ao zoom, podemos ver com detalhes o designer de suas asas e suas cores chamativas. Escapar da mandíbula de um crocodilo deve ser muito difícil. Imagina escapar de 2 crocodilos. É praticamente impossível, a menos que ele tenha agilidade de um distraído pato. Aqui podemos ver que este pato caminhava perigosamente em torno dos répteis, sem se dar conta de que estava literalmente pisando sobre eles. Bem, o patinho sortudo conseguiu sair ileso e se afastar até uma distância segura. Sabemos que muitos animais domésticos, como cães e gatos, podem aprender diferentes truques. Mas você já tinha visto uma cobra aprendendo truques? Este réptil, que mora numa casa na Flórida, Estados Unidos, aprendeu a se fingir de morta de uma forma bem engraçada quando seu dono a toca com o dedo. Este réptil da família Colubridae é totalmente inofensiva e também é conhecida como cobra focinho de porco. Podemos curtir safaris incríveis nas savanas da África. É onde podemos ver diversos animais selvagens em seu habitat natural. Isso quer dizer que chegar muito perto deles pode ser muito perigoso. Nessas imagens, podemos ver um grupo de turistas e entre eles uma mulher que observava atentamente os gorilas. Ocorre que, inesperadamente, ela é atacada por um deles. Como podemos ver, o animal a empurrou com força contra o chão. Bem, foi só um susto. Por sorte, ninguém saiu ferido. Você já deve ter visto alguma água-viva no mar, pois existe um grande número desses organismos em todos os oceanos do mundo. E embora seja muito comum encontrar essas criaturas em sua fase adulta, quando nascem são tão minúsculas que dificilmente poderíamos distingui-las na água. Mas graças a um homem na Austrália que se dedica a criar águas-vivas, podemos observá-las bem de pertinho. São imagens incríveis, onde podemos ver como elas são realmente fofas e pequenas. Nem parece que quando adultas se tornam tão perigosas.
Muitas vezes, a sorte de uma pessoa se define por alguns segundos. E podemos ver um claro exemplo disso nesse vídeo. Aqui podemos ver um homem em seu carro esperando por algo. Passa um tempo sem acontecer nada. Até que, de repente, o telhado do prédio desaba, destruindo tudo que estava embaixo, inclusive os carros. O homem? Bem, ele tinha saído do local segundos antes de tudo desabar. Então, ninguém saiu ferido. Sortudo, não? Sabemos que os cachorros podem repetir alguns truques, mas alguns deles realmente se superam, como é o caso desse Border Collie. Seu nome é Salsa, e junto com sua dona, aprendeu vários passos de dança. Quando pensamos em escultura, logo lembramos de algo bonito e estático. Mas o artista holandês Theo Jansen nos mostra que isso não precisa ser uma regra. Ele cria incríveis esculturas cinéticas que se movem pela praia, aproveitando a força do vento. Essas enormes obras de arte na forma de estranhos animais chamados bestas de praia foram criadas a partir de materiais reciclados e oferecem um espetáculo fascinante pelas areias das praias por onde passam. Na natureza, nem tudo é o que parece ser, e neste vídeo veremos um exemplo perfeito disso. Esta estranha criatura parece muito uma água-viva de tentáculos azuis, não? O que mais poderia ser? Uma planta? Um fungo? Pois é, apesar da sua semelhança com as águas-vivas, o que estamos vendo são vários organismos juntos. E essas coisas que se parecem tentáculos, na realidade é uma colônia de hidroides. É conhecida como geleia de botão azul e é composta por zooides individuais, cada um especializado para uma função diferente, como alimentação, defesa e reprodução. Poucas coisas são mais relaxantes do que fazer yoga na praia, mas o que veremos a seguir nos mostra exatamente o contrário. Fazer yoga na praia pode ser um pouco perigoso, principalmente se você estiver no Caribe. Aqui podemos ver uma famosa instrutora ensinando tranquilamente a prática do exercício na areia de uma praia com alguns animais selvagens. Ela não levou em consideração que estava muito perto de uma iguana, que por sua vez a observava atentamente. E bastou a instrutora fazer um movimento onde estica seu braço para levar uma mordida de surpresa da curiosa iguana. Bem, aparentemente foi apenas um susto. A iguana não era agressiva, provavelmente só queria brincar. Isaac Johnson, um garoto estadunidense morador de Minnesota, tem oficialmente a maior boca do mundo, com 10,75 centímetros de abertura. É realmente impressionante, uma vez que o tamanho médio da boca aberta de uma pessoa não costuma ultrapassar nem a metade desse tamanho. Ele consegue colocar uma maçã inteira na boca, ou uma bola de beisebol, ou até mesmo um sanduíche de 3 camadas e sem ter que amassá-lo. Este canal do YouTube publicou um vídeo onde conta todas as mortes da trilogia do Senhor dos Anéis. Desde o início ao fim do terceiro filme, o criador calcula 222.197 mortes. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Percival Lug detém o recorde de maior coleção de brinquedos de fast food do mundo, como McDonald's e Burger King. Atualmente, ele possui cerca de 20 mil brinquedos. Ele detém o recorde desde 2014, quando tinha apenas a metade. Este é o menor celular do mundo. Foi feito pela marca Zanco e está à venda na Amazon. No seu terceiro dia como estagiário da NASA, Wolf Cooker descobriu algo que, a princípio, pensou ser um eclipse estelar, mas tratava-se de um novo planeta, agora chamado de TOI 1338. Imagine descobrir um planeta logo no terceiro dia de trabalho. Este gatinho se tornou viral no TikTok por ter um paladar muito exigente. Só bebe água engarrafada cara e rejeita completamente qualquer outro tipo de água a ponto de empurrá-la para fora da mesa.
Uma câmera Pinhole é uma câmera fotográfica sem lentes que consiste em uma caixa com apenas um pequeno orifício pelo qual a luz entra. Essa imagem que você vê é a fotografia de maior exposição já tirada. Foi capturada por uma câmera Pinhole feita com uma lata de cerveja que acidentalmente tirou fotos durante 8 anos do Sol. Cada linha representa a trajetória do Sol durante um dia. A olho nu, é muito difícil distinguir o tamanho do Sol no céu, pois a luz da nossa estrela ocupa grande parte do que vemos. Se você usar lentes especiais, este é o tamanho real do Sol no céu. Bem menor do que parece, não? Em 2018, foi registrada a venda de carro mais cara da história. Foi de uma Ferrari 250 GTO de 1963 e que, além de estar em ótimo estado, foi o vencedor do extinto Tour de France Automobile. Foi vendido pela impressionante soma de 70 milhões de dólares. Dana McGregor, um surfista californiano, ensina crianças a surfar e a perder o medo da água, tudo com a ajuda de sua mascote e melhor amiga, uma cabra de 10 anos. Angela Luna, a designer por trás da marca Adif, criou uma jaqueta que se transforma numa barraca de camping. A ideia por trás desse designer é ser uma ferramenta para pessoas em situações complicadas, em que precisam tanto de um casaco quanto de um teto provisório. Estes óculos para ler deitado são perfeitos para qualquer pessoa preguiçosa. São constituídos por lentes horizontais que desviam seu olhar a 90 graus. Você pode deitar na cama para ler um livro ou no sofá para ver televisão. Conheça esses incríveis chocolates japoneses da marca Olympus. O conjunto vem numa caixa preta com o tema espaço sideral e 8 planetas de 120 gramas alinhados e prontos para serem degustados. A tribo dos Korowai, em Papua Ocidental, vive nas casas de árvore mais altas do mundo, com 35 metros de altura no mínimo. Tudo isso para se manterem longes e a salvos dos animais selvagens e insetos. Este é um pepino do mar rosa, geralmente mede de 10 a 30 centímetros de comprimento e vive entre 450 e 5.500 metros de profundidade. Se você vive no Japão, é possível que encontre um senhor chamado Hisao Mitani e sua tartaruga africana Bonchan, de cerca de 25 anos. Eles fazem passeios de distância muito curta, mas que duram mais de 1 hora, por causa dos passos lentos da tartaruga. A Apis dorsata laboriosa, ou abelha melífera do Himalaia, é a maior abelha do mundo, medindo mais de 3 centímetros de comprimento, mais que o dobro da abelha melífera comum de 1,5 cm. Cientistas descobriram esse tipo de lagarta chamada Rodinia verecunda, que grita toda vez que é tocada. É um mecanismo de defesa para quando se sente ameaçada. Seu corpo expele ar para criar um guincho, até que é bem fofinho. Nesse vídeo, podemos ver em câmera lenta como os morcegos esticam a língua para tirar o néctar das flores. Muito semelhante aos beija-flores, não? Nesta animação, você pode ver o processo e o crescimento de um morango. O Super Gup é um avião cargueiro especializado em cargas volumosas. É utilizado pela NASA para transportar foguetes e outras aeronaves. Essa máquina chamada CMC Carton Wrap Mill escaneia itens e pacotes para envio pelo correio e cria caixas no tamanho perfeito para eles, sem desperdiçar tanto papelão. Quando os filhotes de panda em cativeiro atingem uma certa idade, são separados de suas mães para evitar de serem machucados. Para fazer isso, é preciso distrair a mãe com um pouco de comida. Os penitentes são formações de neve encontradas em altitudes elevadas. Eles tomam a forma de lâminas alongadas e finas, feitas de neve ou gelo endurecido, bem espaçadas e apontando para o sol. O nome vem da semelhança a um campo de penitentes, uma multidão de pessoas ajoelhadas fazendo penitência.
Tudo bem que o jogo de videogame Among Us é muito popular, mas acredite ou não, o Nuggets do McDonald's, no formato dos personagens deste jogo, foi colocado a leilão no eBay e vendido por $99 mil, aproximadamente R$507 mil. Na descrição do anúncio, o vendedor afirmou que o alimento havia sido encontrado em um lanche especial do grupo K-pop, em uma unidade da rede de fast food no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os polvos são criaturas fascinantes, não só pela sua aparência e inteligência, mas também por possuir 3 corações. É isso mesmo. Bem, o coração principal bombeia o sangue que percorre todo o corpo, enquanto os outros 2 se encarregam de fazer circular o sangue até as guelras, por onde o polvo respira. Quando pensamos em animais caçadores, logo lembramos de um felino. Mas no mundo dos insetos também existem caçadores, e com métodos bem eficazes, como a lagarta carnívora do Havaí, que é um verme. Tem suas patas dianteiras agrupadas, formando uma espécie de anzol, que é por onde ela captura suas presas em poucos segundos. A Croácia conta com milhares de ilhas diferentes que fazem parte do seu território, e uma delas, conhecida como Beljenac, está desabitada e tem uma aparência bastante particular. Apesar de ser pequena, tem uma parede infinita de rochas por toda a ilha. De cima parece uma imensa impressão digital. Você sabia que existe um inseto que parece uma pipoca com perninhas? Essa ninfa é um bicho da infraordem Fulgoromorpha, formada por insetos que se parecem com vegetais na fase adulta. Elas vivem no meio das plantas e se alimentam de suas folhas, e há mais de 12.500 espécies diferentes. A Lauredromia derrani, ou também chamado de caranguejo esponja, tem esse nome por causa do seu modo de vida. Ele usa esponjas do mar venenosas para se proteger de ataques de predadores. Usam como se fosse um chapéu. A verdade é que, apesar de espertinhos, não se parecem nem um pouco fofos. Este é o Viking S Yes2A e é um sistema projetado para evacuar grandes plataformas de petróleo em apenas 12 minutos. Neste período de tempo, eles podem evacuar até 200 pessoas através de um sistema de deslizamento com designer engenhoso de redes de contenção em espiral. Parece divertido. Esta é Dixie, uma cadela adorável que nasceu com paralisia. Infelizmente, tiveram que amputar suas patas traseiras. Bem, apesar disso, ela é uma cadela feliz. E em seu Instagram, você pode ver seu dia a dia e sua linda evolução. Observe como essa garrafa voa através deste caminhão. Isso não é mágica, e sim resistência aerodinâmica. Conforme o caminhão se move pela estrada, ele cria um volume de espaço de baixa pressão atrás dele. Isso faz com que crie este efeito incomum. Estas são as impressionantes esculturas suspensas da artista americana Janet Eckelman. Ela consegue uma harmonia entre o artesanato antigo e o software de designer digital, combinando malha feita com luzes de LED que mudam de cor dependendo do clima local. Você sabia que nos anos 60, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou um experimento para estudar o comportamento dos gatos em gravidade zero? Eles queriam estudar principalmente as formas pelas quais os gatos corrigiam sua posição para cair. Tudo isso com o objetivo de ensinar os astronautas a manobrarem e se orientarem durante as caminhadas espaciais. Um experimento um tanto cruel. Você já se perguntou por que Ronald McDonald desapareceu? Há alguns anos, McDonald sutilmente removeu o famoso palhaço de sua publicidade. Isso por causa de uma onda de eventos violentos que ocorreram em 2016, onde pessoas fantasiadas de palhaços cometeram crimes sangrentos. Aos poucos, sem que ninguém percebesse, Ronald desapareceu. Conheça agora os caminhões de névoa usados na China para ajudar no combate à poluição do ar. São caminhões com canhões na traseira que são responsáveis por pulverizar a água em pequenas gotículas que aderem às partículas poluentes e caem no solo.
Esta curiosa mesa, que à primeira vista parece ser feita de madeira velha, é na verdade inteiramente feita de pães tipo baguete, colados lado a lado. O jovem astrofotógrafo americano Andrew McCarthy compartilhou uma incrível fotografia de 230 megapixels do Sol, composta por 100 mil imagens. O mais impressionante é que ele conseguiu capturar esta fotografia com um telescópio que ele mesmo construiu. Este é Wayne Dewey. Desde 2014, participa de convenções como médico de cosplay. Munido de uma caixa de ferramentas, no qual carrega uma pistola de cola e um kit de costura, ele é responsável por fazer ajustes rápidos nas fantasias das pessoas. Veja como esta baleia beluga dá à luz a seu filhote na frente dos espectadores. Aconteceu no aquário de Chicago. Elas costumam dar à luz a um filhote a cada 3 anos. Os recém-nascidos têm aproximadamente 1,5 metro de comprimento e já podem nadar com suas mães imediatamente depois do nascimento. Conheça as obras incríveis do artista urbano brasileiro Fábio Gomes Trindade. Retratos de mulheres e crianças com folhagens de árvores e arbustos se tornaram virais não só no Brasil, mas em todo o mundo. Deixaremos o link de seu Instagram na descrição. Se você é fã de Pokémon, este curioso saco de dormir em formato de Metapod é para você. Mede 170 centímetros de comprimento e seu interior é super confortável. Está disponível no site Premium Bandai. Talvez o maior problema é seu preço, já que custa 35 mil ienes, que equivale a mais ou menos 330 dólares. Você sabia que a nossa galáxia não é completamente plana? Inicialmente, pensávamos que o disco era totalmente plano, porém a região mais externa possui distorções. Em uma direção é torcido para cima e na direção oposta para baixo. É assim que os cirurgiões removem um tumor cerebral. Primeiro eles fazem uma incisão através do couro cabeludo. Esta operação é chamada de craniotomia. Após isso, o cirurgião irá remover a pele e o músculo que cobre o crânio com ferramentas especiais e irá remover o osso que está sobre o tumor. Uma vez que tenha sido removido, ele será fechado com grampos cirúrgicos. Em 2006, estudantes da Universidade de Nova York criaram uma versão do mundo real do Pac-Man chamada Pac-Manhattan, onde um jogador vestido de Pac-Man tinha que correr pela cidade se esquivando de estudantes disfarçados de fantasmas. O jogo usava sinais de GPS de telefones celulares. Olha como fica o teto da seção de fumantes em comparação com a seção de não fumantes no aeroporto de Da Nang, no Vietnã. Isso é devido a compostos como alcatrão e nicotina que deixam manchas marrons e amarelas nas superfícies. Estes são candidatos para médicos cirurgiões em uma escola no Japão praticando com origami. Os futuros cirurgiões devem fazer uma figura de 5 milímetros com uma pinça. Isso demonstrará uma precisão de pulso correta e concentração ao enfrentar uma cirurgia real. Se você acha que o patinete elétrico é uma invenção moderna, está redondamente enganado. A patente dessa invenção foi registrada em 1895. A Coca-Cola pode ser usada para remover a ferrugem de ferramentas ou diferentes superfícies. Isso é devido ao ácido fosfórico. Uma lata de 330 ml contém aproximadamente 190 mg de ácido. Esta é a aparência de um enorme tubarão da Groenlândia a uma profundidade de mais de 1000 metros. Os cientistas estimam que este tubarão tem uma expectativa de vida média de 250 anos, embora possa viver mais de 500. Você não gosta de casca de banana? Tranquilo, você não é o único. Nem mesmo os macacos gostam. Este é a Deroplates lobata. É uma espécie bastante tímida de louva-a-Deus, mas quando se vê ameaçada por outras criaturas, se eleva sobre suas patas traseiras e abre as asas para parecer ter o dobro do seu tamanho e afugentar o predador. Assim
assim são as esculturas hiperrealistas feitas pelo artista Ron Mueck, nascido na Austrália. Desde pequeno, ele usava todo o tempo que tinha modelando figuras. Sua vocação lhe rendeu obras exibidas em publicidades, televisão e cinema. Suas obras de proporções pouco convencionais buscam recriar a magnitude das emoções em relação ao corpo, dos mais minuciosos detalhes, como a pigmentação da pele e até as expressões faciais. Cria um vínculo entre o espectador e suas esculturas. Esta é uma televisão em miniatura que nós mesmos podemos montar. Se chama Tiny TV, um kit criado pela empresa americana Tiny Circuit. A caixa do televisor é impressa em 3D e vem em branco para que as pessoas se encarreguem de personalizar. Pode armazenar até 5 horas de vídeo no seu cartão micro SD e traz um mini controle remoto para mudar os canais. Todo o kit é vendido por $64. Observe este curioso experimento realizado a bordo da Estação Espacial Internacional. A equipe de astronautas implantou uma câmera GoPro para explorar o fenômeno da tensão superficial na microgravidade vista de dentro e de fora dela. Bem legal, não? Se essas duas criaturas te parecem meio familiar, é porque são as versões reais de Bob Esponja e Patrick. Foram capturadas a uma profundidade de 1.885 metros perto de Nova York pelo artista Christopher Ma. Ele compartilhou a descoberta em sua conta no Twitter. Este incrível ônibus anfíbio que circula pela estrada e também pela água é encontrado em países como Hungria e Holanda. Ele faz passeios turísticos pelos principais canais para que as pessoas conheçam os detalhes das cidades vistas de todas as perspectivas. A arte cinética é uma corrente de arte em que as obras têm movimento, ou parecem ter movimento. O artista canadense Jason Aleman levou essa arte a outro nível, usando exclusivamente peças de Lego para suas obras. Deixaremos seu canal do YouTube na descrição. O desenvolvedor de videogames conhecido no Twitter como SuperLuis64 concluiu o jogo Dark Souls usando fatias de pizza que foram conectadas a uma placa como comando. Cada fatia desempenha uma função, como mudar de direção ou atacar. O mais curioso é que para curar um personagem, você deve comer uma das fatias de pizza. Além dessas fatias, ele também adaptou controles usando cubos de gelo e em 2020 usou bananas e transmitiu todo o jogo a fim de arrecadar dinheiro para caridade. Tarântula com asas? As Antheraia polyphemus se parecem muito com as tarântulas, por causa do tamanho e dos pelos nas patas. Só de imaginar já me deu coisas. Porém, são totalmente inofensivas. Podem medir até 15 centímetros. Também é chamada de mariposa da seda e normalmente habita algumas regiões do México, Estados Unidos e sul do Canadá. Esta é a cama Storm Shelter Bed, criada pela empresa americana Live Lab Systems. Basta apertar um botão para a cama se desdobrar e se transformar num bunker à prova de tornados, capaz de resistir a fortes golpes. Inclusive, resiste a um carro caindo sobre ele sem causar nenhum dano. Estas esculturas são feitas inteiramente de papel. São obras dos artistas Allen e Patty Ekman. A primeira coisa que eles fazem é misturar a polpa de papel sem ácido e em seguida modelá-la em moldes projetados por eles mesmos. O Japão criou um sorvete que não derrete. Mesmo que você o deixe várias horas no sol, ele se manterá exatamente como se tivesse acabado de sair do freezer. Isso se deve a um composto chamado polifenol, um antioxidante natural que solidifica o creme e mantém seu sabor frio. Este restaurante usa um vulcão ativo como fonte de calor. O restaurante El Diablo em Lanzarote, na Espanha, aproveita a atividade geotérmica e magmática que sobe das entranhas da terra para preparar alimentos colocados na grelha. Esta escultura original em forma de garfo está localizada no Lago Lema, na Rússia. É feita de aço inoxidável e tem 8 metros de altura. Foi criada para comemorar o 10º aniversário da Alimentarium, o museu temático de alimentos da cidade. Olha como é fascinante ver um peixe-boi através de um barco transparente. Aqui podemos ver como ele se alimenta de algas que estão presas no barco. Estes animais são herbívoros e se alimentam de cerca de 60 tipos diferentes de plantas, como folhas de mangue ou algas. As flores da planta carnívora Venus apanha-moscas crescem de 4 a 10 centímetros acima das mandíbulas e das armadilhas.
Isso para que não comam as abelhas e outros polinizadores, pois são eles que as ajudam a se reproduzir. É assim que uma máquina de gelo doméstica funciona. Primeiro, se enche um tanque com água onde os tubos são resfriados, moldando líquido ao redor deles. Quando o gelo é formado, a máquina descongela com gás quente, que faz com que o gelo caia, e depois o sistema automaticamente os deixa cair na bandeja. É assim que as babás mais caras do mundo são treinadas. As Norland Nannies são babás profissionais formadas em Norland College, no Reino Unido. As meninas têm que passar por uma preparação rigorosa, desde aulas de etiqueta até treinamento militar e autodefesa. Elas devem estar altamente preparadas para qualquer situação que poderia colocar em risco a integridade dos mais pequenos. Estas são as piscinas de água salgada das mares. São cheias com água do mar. São de autoria do arquiteto português Álvaro Siza. Foram construídas entre 1961 e 1966 no Porto, Portugal. Neste vídeo você pode ter uma ideia de quanto um gato montês pula. Esses gatos podem pular até 6 metros. Esse é o terceiro polegar, uma prótese criada com impressão 3D por Dani Clow, uma designer industrial. Não foi projetada com a intenção de substituir um dedo, mas sim como um dedo novo. O dispositivo é controlado por meio de sensores que estão localizados sob os dedos dos pés e se comunicam com o polegar via Bluetooth. Você conhece a tartaruga espinhosa? Seu nome provém do seu casco pontiagudo, que forma uma proteção contra seus predadores. Geralmente habitam em florestas úmidas. Devido à caça excessiva e destruição do seu habitat, esta espécie se encontra em perigo de extinção. Estes são os robôs da engenharia robótica Boston Dynamics. Neste vídeo, podemos ver seus novos passos de dança. Tem mais equilíbrio e uma coordenação impressionante. Bem melhor que alguns humanos. Este é um modelador de chapéus criado pelo francês Salim Maillard em 1840. Esta ferramenta proporciona com precisão as medidas e a forma. Primeiro é colocado sobre a cabeça para obter um molde de papel que posteriormente, e com a ajuda de outra ferramenta em seu interior chamada Falkmillion, dá a forma utilizando vapor, obtendo assim um chapéu personalizado em detalhes. Este é Abu Zakor, da cidade de Alepo, na Síria. Desde 1983, ele se veste só de amarelo todos os dias. Ele considera que o amarelo representa o amor e por isso o usa sempre em jaquetas, camisas, colares, guarda-chuvas e até nas roupas íntimas. Este é o incrível ciclo da vida de um besouro Hércules, resumido em um time-lapse. Sua fase larval pode durar até 2 anos, atingindo seu último tamanho, que passa os 110 milímetros, em um peso que pode chegar a 120 gramas. Hércules é um dos maiores besouros que existem, medindo mais de 17 centímetros. Isso que você está vendo são os restos mortais de uma baleia jubarte que foi encontrada pelo pescador Marcus Watkins na costa da Austrália Ocidental. O estômago da baleia se enche de gás, pois à medida que o sol aquece seus restos mortais, os gases se acumulam dentro do estômago, onde todo o conteúdo é decomposto. No entanto, uma camada espessa de gordura e pele impede que tudo escape. Basicamente, permanece como um balão de borracha boiando no mar ou encalhado na praia. Esta é a pequena Miliana, uma menina da Carolina do Sul que nasceu com uma mecha branca nos cabelos. O mesmo traço que ela compartilha com a mãe e a avó. É devido a uma condição chamada poliose, que ocorre com mais frequência na testa, mas pode aparecer nos cílios, nas sobrancelhas ou em qualquer outra área do corpo que possui cabelo. Isso que você vê é uma técnica de rejuvenescimento facial a laser, basicamente uma luz pulsada a laser para aquecer e danificar a camada superior da pele, estimulando assim a produção de colágeno. Parece doloroso, não?
Esta pintura rupestre de 5.500 anos, descoberta na área do Himalaia na região de Caxemira, é a representação mais antiga conhecida de uma supernova. Uma supernova é a explosão de uma estrela. São extremamente brilhantes e massivas. Dizem que aconteceu por volta de 3.600 anos antes de Cristo, e foi tão brilhante que iluminou o céu como um segundo sol. Estas sandálias, encontradas na antiga cidade de Tebas, no Egito, foram feitas de uma fina camada de ouro. Fizeram para uma das 3 esposas do faraó Tutmoses III. Em 2013, um homem na China cometeu uma infração e foi condenado a pagar uma multa de $1.600. Ele pagou tudo em moedas, o que levou um total de 18 funcionários trabalhando um dia inteiro apenas para contar o dinheiro. Cansados de ter suas bicicletas roubadas, os engenheiros da empresa chilena Yerka Bikes criaram este produto, e é assim que funciona. Veja o que acontece quando você põe uma colher de sopa de nitrogênio líquido na gasolina. Imediatamente é formada uma nuvem densa de gás, e o nitrogênio líquido restante começa a se mover pela superfície, formando curiosos padrões. Isso é chamado de efeito Leidenfrost. A diferença da temperatura faz o oxigênio ferver instantaneamente, e é por isso que as gotículas se movem dessa forma. Este é o Vessel, uma estrutura e ponto de atração em Nova York. Foi construída a partir de um projeto de Thomas Hedrick. Essa estrutura lembra uma colmeia de abelha. Possui 16 andares, 152 seções de escadas, 2.500 degraus e 80 plataformas. Seu custo total foi de $200 milhões. Em 1992, um dos banheiros do zoológico de Miami foi equipado com feno no chão para abrigar 30 flamingos durante o furacão Andrew. Essa é a Hortia cooperi, uma espécie de planta suculenta nativa da África do Sul. O mais curioso é que as pontas de suas folhas são translúcidas, parecem cristais de gelatina. Isso permite que a luz passe pela planta. Este é um avião de combate prestes a quebrar a barreira do som. Essa foto extraordinária foi tirada pelo fotógrafo americano conhecido como Camden Thrasher. Este é conhecido como o primeiro infocomercial exibido na televisão. O homem que aparece é Ron Popeil, um inventor estadunidense. O infocomercial foi gravado em 1959 para promover o cortador de alimentos Shop Mary. Este é o incrível Homem Orquestra. Santiago Moreno é um músico argentino que, com instrumentos ligados a diferentes partes de seu corpo, oferece um espetáculo onde a música e o movimento são inseparáveis. Este jovem leopardo aprendeu uma lição ao tentar atacar um porco-espinho. Quando está em perigo, o porco-espinho eriça seus espinhos e se sacode balançando a cauda ao mesmo tempo. Seus espinhos são fincados firmemente na pele do predador, que ao desprendê-lo da pele, causa ferimentos e dor. Ao contrário de outras espécies, os tubarões ponta-branca de Recife não precisam nadar para respirar e muitas vezes formam grandes grupos para dormir em áreas remotas do Recife. Eles dormem durante o dia e caçam ao anoitecer. É assim que os clipes de metal são feitos. Esta máquina é responsável por prensar, esticar, dobrar e cortar o fio para dar forma e obter o clipe. Que tal essa vista? Não se trata de um quadro, é um lugar conhecido como Lago Voador. Aqui, literalmente, o lago está acima do oceano, dando a ilusão surreal de que ele flutua no mar. Está localizado nas Ilhas Faroe, na Dinamarca. Esse é o meteorito Fukan. Ele foi encontrado há alguns anos no deserto de Gobi, na China. É um pequeno palatino, um tipo raro de meteorito composto por metais, ferro, níquel e cristais de olivina, um tipo de rocha. Estima-se que tenha 4.500 milhões de anos. Isso que você vê é um slime magnético. Trata-se de uma substância elástica e gelatinosa no qual é adicionado partículas de magnetita, para que assim possa ser atraída de forma magnética. A elasticidade e viscosidade do slime é otimizada para que as partículas de magnetita sejam capazes de mover o resto da substância aos campos magnéticos. Aqui podemos ver este material sendo atraído por diferentes ímãs.
esgrima é um dos esportes mais antigos do mundo, embora talvez uma das razões pelo qual ele não seja tão popular é porque são usados movimentos muito rápidos e precisos, e como o espectador fica muito difícil de ver o que está acontecendo. Porém, com a invenção das câmeras portáteis, podemos assistir tudo a partir do ponto de vista do espadachim, e esta mudança de perspectiva deixa o esporte muito mais interessante. Podemos ver tudo com muito mais clareza, inclusive a emoção de se esquivar dos ataques. Aqui podemos ver 2 olhinhos de caracol. Quase não vemos, pois são bem pequenos. Os caracóis costumam viver escondidos dentro da concha, mas seus olhinhos estão sempre para fora, observando com detalhes tudo o que acontece no exterior. Este funcionário de uma companhia elétrica escapou da morte por muito pouco, quando um fio de alta tensão caiu perto dele, produzindo um curto-circuito seguido de uma bola de fogo. Felizmente, o trabalhador estava equipado com um traje de segurança adequado e conseguiu sair ileso. Neste outro vídeo, podemos ver uma situação semelhante, só que aqui o dano foi causado por um relâmpago que atingiu os fios durante uma tempestade. Com certeza, temos muito que agradecer esses profissionais por arriscar tanto suas vidas. Isso que você está vendo é Bom, é uma misteriosa descoberta submarina que aconteceu a 3.753 metros da superfície do Oceano Índico, na costa da África. Foi registrado por um submarino. De longe, parecia uma figura geométrica, mas conforme a figura se aproximava, foi se revelando uma criatura parecida com uma lula. Só que não era translúcida, possuía uma cor negra e vários pontinhos luminescentes ao redor do corpo. É bem possível que essa criatura seja um novo tipo de tenóforo, uma água-viva de altas profundidades ou alguma criatura de outra dimensão. Um grupo de cientistas estadunidenses criou um canudo que cura soluço. O nome é Rick Cowey, uma ferramenta de sucção inspiratória forçada que funciona bebendo água. Basta encher meio copo com água e sugar o canudo com força. Esta sucção estimula os nervos frênicos e vago, cessando os espasmos e, consequentemente, acabando com o soluço chato. Tem uma efetividade de 92%. Você já conhecia Jean-Yves Blondeau, também conhecido como Rollerman? Bom, este homem criou um macacão especial cheio de rodinhas de patins. O usuário pode descer a ladeira em várias posições, vertical, prono, supino, a uma velocidade de até 126 km/h. Ele decidiu então dar um toque de inverno na sua invenção. Criou outro modelo usando o mesmo conceito, só que no lugar de rodas de patins, ele usou esquis. Este é conhecido como Skyman e está repleto de pequenas pranchas que permitem o usuário deslizar em todas as formas e posições possíveis. Este porta-retrato futurista é uma tela capaz de reproduzir imagens em 3D sem a necessidade de qualquer tipo de óculos especiais. E como funciona? Bem, o dispositivo gera entre 45 e 100 imagens de uma cena tridimensional e os projeta simultaneamente. Essa é uma das técnicas que os ciclistas usam para aumentar a velocidade durante as corridas. Um fator que geralmente afeta a velocidade é a resistência que se opõe ao ar. Então, para diminuir isso, os ciclistas adotaram uma posição totalmente horizontal. Embora, claro, se manter nessa posição é incrivelmente exaustivo. Essa estranha cápsula chamada Bolsa Katsugyo é um dispositivo portátil com painéis de vídeo de cada lado. Foi inventado no Japão com o propósito de transportar peixes vivos para mantê-los sempre frescos. A bolsa funciona de maneira similar a um aquário, com opções para configurar os níveis de oxigênio e temperatura. Na verdade, é como um mini aquário portátil, onde os peixes podem viver só que por algum tempo. Waterlight é uma lâmpada que usa apenas água salgada para funcionar. Essa invenção, além de ser amigável com o meio ambiente, é uma solução eficaz para a falta de eletricidade em alguns lugares. Bem, ele funciona graças à ionização de um eletrólito composto de água salgada que converte o magnésio dentro dele em eletricidade. Com apenas meio litro de água, pode iluminar até 45 dias. Neste vídeo, podemos ver o quanto é pegajosa uma pista drag racing.
Essas pistas estão cobertas por um composto à base de resina chamado PJ-ON Track Bite, que é pulverizado no asfalto para criar uma superfície bem pegajosa, a fim de realizar arranques mais efetivos e aumentar a tração do carro. O artista Duck John criou um fantástico, mas muito estranho alto-falante, que utiliza ferro fluido para desenhar os padrões musicais e permitir o usuário a visualizar suas canções favoritas. O ferro fluido é essencialmente um líquido que é atraído pelos polos de um ímã. Que tal este conceito de passaporte do SpaceX? A ideia é que seja usado na era das viagens espaciais comerciais. Quem sabe no futuro este seja o passaporte para outros planetas. Uma empresa especializada em realidade virtual criou uma simulação do Titanic no Unreal Engine. O nível de detalhes é incrível. Você pode explorar cada canto do navio. O projeto ainda está em construção e atualmente em busca de investidores. Será um videogame completo com história ambientada completa e explorável. Te deixaremos o link do vídeo para que você possa ver com os próprios olhos. Os habitantes da região australiana Queensland se surpreenderam com os longos corredores de teias de aranha cobrindo os prados e pendurados em galhos de árvores. Trata-se de um fenômeno surpreendente que é comum depois das inundações. Especialistas dizem que os véus são criados mediante uma tática de sobrevivência conhecida como balonismo, em que as aranhas formam a seda para atingir lugares mais altos. Esta impressionante árvore da espécie Holm Oak se encontra na Itália. É conhecida também como árvore guarda-chuva por sua forma original. Royal Deluxe, a única companhia de teatro de rua de marionetes gigantes do mundo, utiliza as ruas das cidades mais importantes do mundo como cenário. As marionetes são movidas por meio de um sistema de roldanas e alavancas hidráulicas. Esta era Pelusa, uma ursa polar que vivia no zoológico de Mendoza, na Argentina. E não foi retocada com um truque de Photoshop. Na realidade, os veterinários do zoológico tiveram que submeter a ursa a um tratamento para curar um problema dermatológico que causou este efeito secundário. Com o tempo, seus pelos voltaram para sua cor branca natural. Isto que vemos aqui é chamado de máquina de Rube Goldberg, onde algumas das peças são gatos. De alguma forma, o criador deste vídeo tentou introduzir seus gatos no mecanismo do dominó e de outras peças. E o mais interessante é que os gatos são treinados para ajudá-lo, tarefa que deve ser extremamente difícil. Afinal, não é qualquer um que consegue treinar gatos para fazer truques. Durante uma partida de futebol da Liga Juvenil da Argentina, um gol foi milagrosamente impedido por um cachorro. De alguma forma, ele conseguiu passar pela quadra no momento exato para impedir que a bola entre no gol. Esta não foi a única vez que um cãozinho interferiu num jogo. Aqui, por exemplo, podemos ver um deles invadindo uma partida de futebol americano. Esta é o curta Giant of Polar Depths, ou em português, Gigantes das Profundezas Polares. E aqui podemos ver algumas das imagens mais incríveis de como é a vida submarina, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Bem, o manto de gelo que cobre ambos os polos serve como uma estufa aquática para todos os tipos de alga, que por sua vez atrai muitos animais. Isso permite uma imensa biodiversidade, que acabou se adaptando ao clima extremo das regiões polares. Esses cartazes super engenhosos se encontram na Rodovia do Rosário, em Córdoba, na Argentina. Foram instalados no intuito de conscientizar os motoristas e assim evitar que as pessoas usem seus celulares enquanto dirigem. Talvez você já tenha visto isso antes. Chama-se Zorb e nada mais é que uma grande esfera inflável de plástico onde você pode entrar dentro dele. Com a magia das câmeras portáteis, podemos ver como elas são por dentro quando estão rolando. É bem similar a um tobogã de piscina, já que também precisa de um pouco de água para tornar mais fácil deslizar pelas paredes da esfera. Caso contrário, a fricção do plástico poderia até machucar.
este cãozinho de rua tentou roubar várias vezes um unicórnio de pelúcia de uma loja na Carolina do Norte. Depois, quando chamaram o controle de animais para o resgate do animal, a oficial chamada para transportar o cachorro decidiu comprar o brinquedo para ele e enviá-lo para o abrigo de animais, onde o nomearam de Sisu. Bom, só podemos esperar que Sisu e seu unicórnio de pelúcia sejam adotados rapidamente. Esta linda fonte se encontra no Museu de Ciências da Virgínia. É uma grande esfera de granito sólido, mas que você pode mover facilmente graças ao fato de estar em cima de uma fina camada de água. Até uma criança pode movê-la sem problemas. O sistema hidráulico permite que você altere o eixo de rotação da esfera, podendo girar em qualquer direção que desejar. Esse mecanismo é conhecido como fonte Kugel. Zipstitch é uma ferramenta que pode economizar muitas idas ao pronto-socorro e você nem precisa de experiência para usá-la. Funciona praticamente como uma tira de plástico que você coloca sob a ferida aberta e aperta para fechá-la. De acordo com a empresa, é 8 vezes mais forte que os pontos normais. Você sabia que existem japoneses que moram em cybercafés? Eles são conhecidos como refugiados em cybercafés, ou os cyberrefugiados. Eles pagam apenas pelas horas de internet que usam e, em troca, podem ficar no local. No Japão, esses centros estão abertos 24 horas por dia, e os sem-tetos descobriram que poderiam ficar em uma cadeira confortável o dia todo apenas pagando as horas de internet. Originalmente, esses cafés ofereciam apenas a internet, mas a crescente demanda fez com que expandisse seus serviços para incluir alimentos, bebidas e chuveiros, tudo a um preço razoável. Você já ouviu falar em pedras vivas? Esse é o nome dessas plantas nativas da África do Sul. Seu nome real é Lithops. Elas são conhecidas como pedras vivas por causa de sua semelhança com pedras. Só que elas crescem e florescem durante o outono. Embora sejam cultivadas em todo o planeta, muitas pessoas não sabem de sua existência. Você conhece a cobra Boomslang? É uma das cobras mais letais do mundo. Seu poderoso veneno é capaz de coagular seu sangue em questão de minutos, seguido de uma hemorragia interna severa. Seria uma morte lenta e muito dolorosa. A Boomslang pode matar uma pessoa em questão de horas e é uma das mais temidas da África. Você sabia que nesta caverna vivem espécies que não veem a luz do sol há mais de 5 milhões de anos? A caverna Moville está localizada na Romênia e foi descoberta há 3 décadas pelo cientista Christian Laskaux. Dentro dela vivem 33 espécies desconhecidas pelos humanos. São aranhas, sanguessugas, escorpiões e vários insetos com características nunca documentadas. Os animais não têm pigmentos e você sabia que numa gota d'água pode viver um grande número de organismos, mesmo que praticamente invisíveis aos nossos olhos? David Lee Swager, um fotógrafo da National Geographic, queria ver o que havia numa única gota de água do mar e conseguiu ver, através do microscópio, organismos típicos do oceano, como zooplâncton, larvas de caranguejo, vermes, alguns ovos de peixes e bactérias. Você já viu a língua dos papagaios arco-íris? Esta ave se alimenta principalmente de néctar e pólen das flores. A evolução fez sua língua alongada e flexível e com uma espécie de pincel na ponta, que ajuda a extrair facilmente seu alimento. Observe essas incríveis imagens 360 dos Simpsons, criadas pelo fanático Nicholas Lochhead. Neles, podemos ver os personagens em diferentes ambientes e lugares. Conheça agora o BioHybrid, um veículo que combina uma bicicleta elétrica e um quadriciclo. A bateria é carregada ao pedalar. Uma vez com carga suficiente, pode ser conduzido como um automóvel. Atinge uma velocidade de até 25 km por hora. Esses irmãos quebraram 2 recordes do Guinness ao subir 100 degraus de escada, balançando sobre suas cabeças. A sanha aconteceu na Catedral de Santa Maria, em Girona, Espanha, e durou apenas 53 segundos. Você sabe como são feitos moldes para cortadores de biscoito?
Esta é a maior concentração de morcegos do mundo. A cada verão, 20 a 40 milhões desses mamíferos voam do México para a caverna Brocken, em San Antonio, Texas, para caçar insetos. Se o seu objeto ou produto não cabe numa caixa de papelão, talvez este vídeo possa te ajudar. Com apenas alguns pequenos cortes nas barbatanas inferiores e superiores da caixa, você pode mudar seu formato e deixá-la como quiser. Este é o Can Controller, uma lata de cerveja da empresa Miller Lite que funciona como controle para jogos. Possui conexão via Bluetooth e bateria com duração de até 3 horas. Assim são os incríveis biscoitos de glacê da artista japonesa Mana Tanuki. Em seu canal no YouTube, ela nos mostra suas técnicas e todos os detalhes de seus acabamentos inspirados na cultura kawaii. Conheça agora o pudu, a menor espécie de cervo do mundo. Mede no máximo uns 40 centímetros de altura e pesa mais ou menos 10 quilos. Eles podem ser encontrados na Argentina e no Chile. Parecem um cachorrinho. Provavelmente, esta é uma das bibliotecas mais estranhas do mundo. La Tête Carrée, na França, é uma construção imponente com 25 metros de altura e 3 andares. Seu nome significa pensar dentro da caixa. Essas pequenas esculturas de bronze são vistas ao lado de alguns dos edifícios mais emblemáticos da Europa. Além de bonitas, ajudam as pessoas com deficiência visual a compreender e contemplar as dimensões dos edifícios. Apresentamos o Sea Breacher, uma embarcação em forma de tubarão capaz de mergulhar e saltar. Você sabia que é possível reproduzir um disco de vinil com uma nota canadense? É que essas notas são feitas de um polímero rígido suficiente para passar pelas ranhuras do disco. O som que você ouve é obtido com a ajuda de um microfone e um amplificador. Essa é a estátua mais alta da Europa, com o nome La Madre Patria Yama. Está localizada na cidade de Volgogrado, na Rússia, e tem uma altura de 105 metros. Conheço o Shopping Whampoa em Hong Kong. Tem o formato de um cruzeiro de luxo. Embora pareça um navio adaptado, é uma construção de concreto com mais de 100 metros de comprimento e mais de 300 lojas e restaurantes. Este é David Maben, o americano que detém o recorde do Guinness de maior número de bonecos Funko Pop do mundo, 7.095 unidades diferentes. Para conquistar esse recorde, ele teve que gravar mais de 17 horas de vídeo mostrando todas as figuras de sua coleção. Este curioso esporte que você vê é chamado de Speed Flying, uma mistura de esqui com parapente. É praticado com um parapente menor que o normal, que permite ao piloto fazer movimentos mais rápidos. Essas incríveis obras de arte foram feitas com lixo. À primeira vista, parecem retratos pintados à mão, mas quando você aumenta o zoom, você pode ver os detritos, desde tampinhas até botões. Apresentamos a você o Nightball orelhudo, uma espécie de ave nativa da Ásia que se caracteriza por ter 2 pequenas plumas na cabeça em forma de orelhas que lhes conferem um aspecto muito semelhante ao de um dragão. Estas podem medir 41 centímetros de comprimento. Se parece com a banguela. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!